Boa noite, queridos amigos do Brasil, com alegria muito grande que nós aqui da região da Turquia, da antiga Anatólia, ou Ásia Menor, estamos transmitindo para vocês o resultado de uma viagem de 2 semanas, onde passamos por lugares diversos. Atualmente estamos em Istambul. Completamos o nosso ciclo. Chegamos em Istambul, como já falei, fomos para Kayseri, e depois fizemos o roteiro por terra, 3.000 quilômetros até chegar de volta a Istambul. E hoje nós vamos encerrar com vocês nossas viagens por aqui, falando de Paulo em Alexandria de Troade, que era uma região que ficava ali no Mar Egeu, aonde Paulo chegou na sua segunda viagem, ali por volta do ano 50, depois dele atravessar a Frígia e a Galácia. Ele e seus companheiros chegaram a Alexandria de Troade, que era um porto muito importante. Ali ao sul ficava a cidade de Troia, aproximadamente uns 25 quilômetros. E ali Paulo fica naquela noite, tem uma visão espiritual de um homem que lhe aparece e que pedia que fosse a Macedônia. E é conhecido como Homem da Macedônia, pedindo ajuda a Paulo. E eles concluíram, todo o grupo, que Deus os havia convocado para trazer-lhe as boas novas. E aqui Lucas narra que nós, nesse texto que está narrado no plural, na primeira pessoa do plural, deve indicar que em Alexandria de Troade, Lucas juntou-se ao grupo de Paulo e fez com eles a viagem pelo Mar Egeu até Neápolis, como está em Atos 16, 9 a 12. Depois do episódio dos Orígenes, lá em Éfeso, quando Paulo passou 3 anos na sua terceira viagem, ele saiu de lá fugido para não ser morto ou linchado pela multidão dirigida por Demétrios, o Ourives, que viu que Paulo, com o seu ensino, estava prejudicando o comércio, o mercado das joias que eles construíam. E quando Paulo foge disso, ele foi para Corinto resolver uma disputa que havia anunciado naquela cidade e para também angariar dinheiro para seus irmãos em Jerusalém. Primeiro, ele foi a Alexandria de Troade, depois atravessou a Europa, ficando provavelmente em Filipos. Lucas fala apenas que ele foi da Macedônia para a Grécia, onde Corinto estava situada. Paulo passa 3 meses em Corinto e planeja ir a Jerusalém e levar o que ele havia coletado para os irmãos. No entanto, muda de planos ao descobrir que os judeus lhe armavam ciladas. Resolveu então viajar através da cidade da Macedônia. Alguns de seus companheiros foram para Alexandria de Troade, onde o esperavam, como outros provenientes de Filipos que haviam saído após a Páscoa dos judeus. Em Troade, Paulo ficou 7 dias. Na véspera da sua partida, a comunidade se reuniu na casa de um discípulo local para a oração, as despedidas do Shabat, porque Paulo deveria viajar no domingo pela manhã. E aí ocorre que depois da oração, um certo jovem de nome Eutico, que estava sentado no peitoral da janela, deixou-se vencer pelo sono, porque Paulo pregou até altas horas. E ele caiu, Eutico caiu da janela. Os discípulos correram para ver se ele havia sobrevivido. Lucas disse que levaram-no e ele estava morto. Mas que Paulo, tomando nos braços, disse que não se perturbasse, pois a sua alma estava nele. Portanto, Paulo promoveu ali a ressurreição de Eutico e em seguida retornou à sala de reunião, realizou a cerimônia e continuou a sua pregação até o dia amanhecer. A história de Eutico é interpretada por muitos como se fosse uma celebração eucarística. No entanto, necessariamente é importante lembrar que Paulo era judeu
e ali deveria ser a oração do final do Shabat. Muitos estudiosos e pesquisadores pronunciam a respeito do argumento e apresentam seus pontos de vista. É assim que alguns falam que a passagem não é absolutamente convincente como prova da guarda do domingo, que todo mundo acha que, como os cristãos guardam o domingo, Paulo já estava fazendo isso, mas não era. Paulo era um judeu. Naturalmente, teria essa cerimônia representado a conclusão do Shabat, e não uma cerimônia que representasse a Eucaristia ou Santa Ceia, porque nada disso justifica que ali tivesse sido uma cerimônia cristã. Ainda era, como Paulo, uma cerimônia romana. Depois que Paulo saiu dali, de Alexandria de Trode, deixou a comunidade cristã muito fortalecida com a sua presença e com a ressurreição de Eudo. Fato importante para todos que presenciaram. Depois disso, Paulo foi por terra para Assos, que ficava 30 quilômetros ao sul, e lá se reuniu com Lucas, com os outros do seu grupo, que haviam feito uma viagem longa pelo mar, porém menos difícil. Juntos continuaram navegando em direção ao sul, entre a costa da Ásia Menor e a ilha de Lesbos. Nós passamos nesse local ontem, vindo de Chanakali, no Estreito de Dardanela, margeando o Estreito de Dardanela, que nós viemos e chegamos a Istambul. Diz que o grupo de Paulo ancorou em Mileto, que fica a 50 quilômetros de Éfeso, cidade portuária. E o grupo seguiu para Éfeso. Paulo ficou em Mileto, mas dali ele enviou uma solicitação aos irmãos de Éfeso que viessem se reunir com ele em Mileto, pois desejava depois ir a Jerusalém para a festa do Pentecoste. Quando os efésios chegaram, Paulo falou longamente com eles, no seu discurso, o único dos atos em que se dirige a um grupo puramente cristão. Transmitiu seu zelo ardente para aqueles com os quais havia estado por 3 anos. Paulo iniciou seu discurso relembrando aos anciãos como havia servido a Jesus com toda humildade. Fez também alusões aos anciãos para cuidarem de si e do seu rebanho. Acrescenta que não mais veriam sua face, aqueles dentre os quais ele havia proclamado o reino. Está em Atos 20 e 25, e ratificou em seguida que estava limpo do sangue de todos. Recomenda na sequência que eles estivessem atentos, justificando que depois da sua partida haveria introdução entre eles de lobos que não poupariam o seu rebanho. E acrescentou com muita propriedade: vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vós. E acrescenta: agora recomendo a vocês a palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar herança entre todos os santificados. De resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e as de meus companheiros foram providenciadas e providas pelas minhas mãos. Está isso em Atos 20, 32 a 34. Com os trabalhos de tecelão de Paulo, ele se sustentava. Nunca foi submisso nem dependente de comunidade nenhuma. E acrescenta: em tudo eu mostrei para vocês que é fatigando-nos assim que devemos ajudar os fracos, tendo presentes as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que receber. É bom que aqueles seguidores, aqueles que conhecem Paulo de Tarso, se lembrem dessas palavras. Está em Atos 20, 35. Vivi, trabalhei
e nunca dependi de comunidade nenhuma. Paulo se autossustentou. Esse é o princípio que manda o Talmud. Você quer servir a Deus, trabalhe, e depois do expediente você vai pregar a palavra. Mas não viva da sua pregação. Depois de todas essas recomendações, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles que prorromperam no pranto convulsivo. E lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no veementemente, aflitos, sobretudo pela palavra que dissera de que não mais haveriam de ver sua face. E acompanharam até o navio, Atos 20, 36 a 38. E Paulo concluiu o seu discurso de despedida com esclarecimentos valiosos e não imitados, lamentavelmente, por muitos seguidores de Jesus hoje. Vale a pena aqui, meus irmãos, que a gente reforce o que ele diz. De resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vocês são testemunhas que as minhas precisões, as minhas necessidades e a dos meus companheiros, eu provi com os trabalhos das minhas mãos. Reflitamos sobre isso. Nós chegamos em Alexandria de Trode, hoje lá só tem ruína, não tem nada. Mas é um lugar de uma energia que envolve os nossos corações. O nosso grupo chegou lá ontem e estava muito frio. Um vento cortante que entrava nos nossos ossos. Mas todos descemos e nos reunimos ali de mãos dadas. Revivemos e revemos aquele ambiente que tem muito pouca ruína, não tem muitas escavações. A estrada é só um pequeno caminho, fomos nós que descobrimos esse caminho através da nossa guia aqui na Turquia. E ali implantamos um evangelho sobre o auxílio e assistência do Dr. Bezerra de Menezes. E hoje, sempre que voltamos ali, recebemos energias maravilhosas. Sobretudo, um local que não tem nada, mas a espiritualidade é riquíssima. Nós nos sentimos fortificados e felizes. Oramos, nos emocionamos, lembramos de Paulo, lembramos da ressurreição de Eutico e pedimos pelo nosso Brasil, pela paz, pelo despertar daqueles que são responsáveis, os dirigentes do país, que se lembrem que o dirigente é aquele que deve servir aos dirigidos, promovendo o amor, a fraternidade. E que nós espíritas e aqueles que são seguidores de Jesus, temos a obrigação de sermos realmente sempre servir, que é o verbo do cristão. E concluímos com muita felicidade toda essa nossa passagem aqui, dizendo a vocês que foi uma riqueza muito grande. Todas as passagens, todos esses 3.000 quilômetros rodados dentro da Turquia, deixou para nós uma luz, um testemunho de felicidade, porque foram 23 irmãos brasileiros, sempre voltados com o mesmo objetivo: pedir a Jesus que pudesse fazer de nós um instrumento de sua paz. O que predomina aqui na Turquia é o Islã, mas as raízes, os lastros, a arqueologia cristã aqui é impressionante. Ninguém nunca vai conseguir destruir essas marcas tão maravilhosas deixadas aqui. E que nós agradecemos a Deus pela oportunidade de poder ter convivido, ter recebido todas essas emanações e poder dividir com vocês, rogando que unamos-nos em conjunto, mãos dadas com o mesmo objetivo: servir e amar. Porque o que Paulo, Maria, João, Barnabé, Felipe, tantos outros que visitamos, que reencontramos aqui a sua história, fizeram com que nós pudéssemos espiritualmente nos sentirmos reconfortados e rejuvenescidos. Paz, meus queridos irmãos brasileiros. Jesus abençoe as famílias de todos nós, nossos centros espíritas, as nossas reuniões de evangelho, que são indispensáveis para que, relembrando o que Jesus nos ensinou,
sejamos sempre instrumento de amor e de paz. Obrigado por estar conosco e que Jesus continue nossas vidas hoje e sempre. Muita paz a todos.